Finalmente esse vídeo saiu, uma galera que estava curiosa para saber como que eu faço para fazer 15 Reels por dia. Ainda não é o vídeo prático, é o vídeo editando 15 Reels em uma diária. Na verdade aqui a gente tem 16 vídeos, mas vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Antes da gente começar esse vídeo, preciso me apresentar. Para quem não me conhece, sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz, seja bem-vindo, sou fotógrafo filmmaker há mais de 8 anos e eu desenvolvi esse método aqui para simplificar a edição de 15 Reels até 40 Reels em uma diária, como já aconteceu com alguns clientes meus, tá? Hoje eu trabalho com um sistema que é um modelo de recorrência, onde o cliente me paga mensalmente e todo mês tem uma ou duas diárias que eu vou lá gravar ele ou o comércio dele, ou seja lá qual for o projeto que a gente combinou, que a gente tratou nisso tudo. E eu faço as captações, só que muita gente tem dificuldade para saber como que eu faço o roteiro também. Não, eu não uso o ChatGPT porque eu acho que o roteiro fica muito mecânico, mas ele pode ajudar para dar um norte para chegar a algum lugar. Antes, eu preciso mostrar para vocês o seguinte, tá? Após eu fazer as gravações, eu separo cada vídeo por pasta, tá bom? Eu separo as pastas assim, separadas por roteiro, por exemplo. E aqui, algumas pastas têm um roteiro que tem apenas um vídeo e outras que tem algumas sequências de vídeos, né, inclusas aqui. Essa aqui, por exemplo, tem uma sequência de vídeo que está inclusa. Por quê? Porque cada projeto ele tem uma entrega diferente. Por exemplo, esse projeto aqui, que é o projeto 6, olha quanto vídeo ele tem inserido aqui no projeto, né? Vai ser esse aqui que a gente grava o roteiro, né, do ator falando, e os demais são os inserts de cena. Primeira coisa essa diária aqui são dos 15 criativos, né, que no caso 16 criativos que a gente fez em uma diária, tá bom? Quase sempre, quando chega a 10 Reels que a gente vai produzir num dia, eu já indico para o cliente conseguir mais uma pessoa para gravar. Porque uma pessoa só gravar que não tem experiência é muito difícil. Esse cliente, por exemplo, ele é o dono da marca, que apareceu aqui, só que ele tem pouca experiência gravando. Então a gente chamou, a gente contratou uma menina, na verdade o cliente contratou uma menina que ela fez os demais vídeos. Então a gente dividiu os roteiros em duas pessoas para ficar menos cansativo, principalmente porque tinha troca de roupas também. Eu estou utilizando o CapCut, você pode utilizar o editor da sua preferência. Eu uso o CapCut porque são trabalhos mais simples, tá, que eu faço. E simplesmente, eu vou até pegar este molde aqui, ó, deixa eu ver. O número 3 para mim é o melhor, para poder passar texto e mostrar para vocês como que funciona. Esse roteiro aqui, ele é ótimo, tá bem simplificado, porque o cliente ele fez mais no feeling. O que que a gente faz? A gente entra num consenso de que ele vai falar sobre uma linha editorial, tá? A gente vai falar sobre o que que ele vai falar, e aí sim ele vai meio que de improviso, porque nem todo mundo consegue decorar texto e nem todo mundo tem a habilidade, por exemplo, de atuar com a câmera. Então, nesse caso, o cliente ele acabou falando da maneira dele. E aqui a gente consegue entender, ó, que aonde eu tenho áudio, aqui na minha linha, ó, aonde tem áudio, tá vendo? Aqui tem áudio, termina aqui. Aqui tem áudio, termina aqui. Quase sempre é quando o cliente ele falou, depois ele parou às vezes para pensar, ou ele errou o texto e ele volta. Assim fica mais fácil para editar se você olhar as linhas de áudio. Então esse vídeo de 4 minutos, como tem bastante erro aqui de fala, troca de palavras, ele vai virar um vídeo de 50 segundos, tá? No final das contas vai virar um vídeo de 50 segundos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gravei em S-Log2, por isso que a imagem está acinzentada assim, tá? Foi gravado em S-Log2. Aqui eu iluminei o teto, vocês conseguem ver que tem bastante luz aqui no teto dessa cozinha. A gente alugou essa locação no Airbnb, passou um dia inteiro lá gravando. Jogamos a luz pro alto, uma iluminação jogando a luz pro alto, e eu começava o vídeo indo caminhar em direção a ele. Aí esse movimentozinho, ó, a gente começava a gravar, ele errou de novo, e a gente ia novamente, ó. A luz aqui, ó, estão vendo? Arremessei ela pro alto para ficar uma luz mais difusa. Quando ele falou, ó, tô pronto, a gente vai. Fechou. Aqui. E aí ele começa a passar o texto, tá? Vamos ouvir como ficou? Vou aumentar o volume aqui para vocês ouvirem. A gente pensou nos mínimos detalhes. Alguém pode fazer a pergunta pra mim? Faz a pergunta antes. Faz tipo. O que vocês. Qual a ideia por trás do gravado?
Isso. Fechou. Então a gente começa assim. Qual que é a ideia por trás do tutorado? Então, a gente pensou nos mínimos detalhes. A gente queria um sapato que ele fosse robusto, mas também que ele pudesse para o dia a dia, que ele não fosse fashionista, mas também que não fosse sem graça. Então, a gente pensou em toda essa versatilidade do modelo. A gente tem essa sola que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete a uma certa delicadeza. E também a gente não... Ele errou o texto aqui, Aí tem que voltar tudo de novo? beleza. Aí eu dirijo ele, que ele não precisa voltar tudo, e que ele vai falar a partir daqui, ó. E esse é um modelo bem versátil, porque... E esse é um modelo bem versátil. Tem gente que usa ele para sair, para casar, para um evento. Ele aguenta realmente todas as ocasiões. Beleza. O texto começa aqui, termina ali. Então vamos lá, ó. Qual que é a ideia por trás do tutorado? Beleza, começa aqui. Ok, agora a gente vai assistir, ó, de novo. Então, a gente pensou nos mínimos detalhes. A gente queria um sapato que ele fosse robusto, mas também que ele pudesse para o dia a dia, que ele não fosse fashionista, mas também que não fosse sem graça. Então, a gente pensou em toda essa versatilidade do modelo. A gente Versatilidade. toda essa versatilidade do modelo. Aqui ele dá um com a boca, ó. Versatilidade do modelo. A gente tem essa Dá pra tirar isso, tentar, né? Vamos lá. Deixa eu do tirar. modelo. Beleza, cortei aqui. A gente tem essas... Beleza. Aí eu consigo tirar aquele que ele fez. A gente tem essa sola que aguenta o tranco. Essa sola. E vou tirar esse vão. Sola que aguenta o tranco. Que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem esse dia, E ele dá uma respirada depois do dia a dia, ó. Ele dá uma longa respirada, tranco do dia a dia, mas a gente viu? Sai no microfone. do dia a dia, Beleza, dá pra cortar a respirada também. tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete a uma certa delicadeza. Beleza. E também a gente não... Aí ele erra aqui. Beleza, beleza, beleza. E esse é um modelo bem versátil. Beleza. Ele fala, esse é um modelo bem versátil, Uma ó. certa delicadeza. E esse é um modelo bem versátil, porque... Por quê? Por que que é um modelo bem versátil? Fala. Me fala. Porque... E esse é um modelo bem versátil. Tá, como ele repetiu, vou deletar o anterior. Delicadeza. E esse é um modelo bem versátil. Tem gente que usa ele para sair, para casar, para um evento. Cortei. Ele aguenta realmente todas as ocasiões. Beleza. Aqui já tem um corte legal. Vamos ver daqui agora. E ele é atemporal. Ele é temporal. E ele é... Ele é temporal, ele tentou de novo. E ele é temporal. Ele é atemporal. Tá vendo? Olha isso aqui. Vocês estão vendo que você tem ondas que elas são iguais? Olha como são parecidas essas ondas de áudio. Olha, são iguaizinhas, ó. A mesma pontinha, ó. Olha só como são parecidas. Por quê? Porque é a mesma palavra. Quando você aprende a identificar essas ondinhas na edição, vocês veem que é a mesma palavra. Eu nem preciso ouvir. Vocês viram que eu dei o play só pra vocês, ó? E ele é atemporal. E ele é... Ele é atemporal. Ele é atemporal. Aí eu olho aqui pra ver se não tem mais disso. Ó, essa não é parecida. E acho que tem a ver... Viu? Já é outra palavra. Pego daqui, nem preciso ouvir aquilo tudo e deleto o anterior. Ele é atemporal, ele atravessa o tempo, porque a gente lançou ele há muitos anos e ele continua ainda sendo um dos sapatos mais procurados aqui na Urban. Beleza. Agora a gente ouve isso aqui, ó. E acho que tem a ver com isso de criar com propósito, sabe? De não criar uma tendência só para a próxima estação, de que realmente um modelo que vem para ficar e para durar. Beleza. Vamos ver se ele repetiu. E é claro, um valor que a gente não negocia. E é claro, um valor... Viu? Sabia, era parecido. Ó, aqui é parecido também, vai ser o mesmo texto, ó. E é claro, Viu? É o mesmo texto. Porque se eu ouvir até o final, eu vou ver que ele errou, ó. é usar... Viu? Ele errou. Ó o finalzinho do outro. É usar... Viu? Eu nem preciso assistir. Tá certo que eu tava lá também, só que isso daqui faz muito tempo. Faz alguns meses que eu gravei, eu já esqueci. E esse modelo é o tipo de sapato que quando você... E é claro, sem usar nada de origem... Deletei, vamos lá ouvir. E é claro, sem usar nada de origem animal, porque esse é um valor que a gente não negocia.
E esse modelo é o tipo de sapato que quando você... E esse é o tipo de peça que quando... E esse é o tipo... E esse é o tipo... E esse é o tipo de... E é só uma... Beleza, aqui ele já acerta, nem precisa assistir o resto. E aí eu ouço só o que ele acertou, ó. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende que você não precisa mudar tudo o tempo todo. Só manter o que é bom. Tá, eu acho que ele vai repetir. E esse é o tipo de peça... E esse é o tipo de peça... E esse é o tipo de peça que quando você... Beleza, aqui, ó. E é claro, sem usar nada de origem animal, porque esse é um valor que a gente não negocia. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende que você não precisa ficar mudando tudo o tempo todo. É só manter o que é bom. Vamos ver se tem um restinho de imagem pra deixar. Todo. É só manter o que é bom. Tá, É só manter o que é bom. beleza, tem um vídeo pronto. Vamos assistir ele? Então a gente pensou nos mínimos detalhes. A gente queria um sapato que ele fosse robusto, mas também que ele pudesse para o dia a dia, que ele não fosse fashionista, mas também que não fosse sem graça. Então a gente pensou em toda essa versatilidade do modelo. A gente tem essa sola que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete a uma certa delicadeza. E esse é um modelo bem versátil. Tem gente que usa ele para sair, para casar, para um evento. Ele aguenta realmente todas as ocasiões. Ele é atemporal, ele atravessa o tempo, porque a gente lançou ele há muitos anos e ele continua ainda sendo um dos sapatos mais procurados aqui na Urban. E acho que tem a ver com isso de criar com propósito, sabe? De não criar uma tendência só para a próxima estação, de que realmente um modelo que vem para ficar e para durar. E é claro, sem usar nada de origem animal, porque esse é um valor que a gente não negocia. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende que você não precisa ficar mudando tudo o tempo todo. É só manter o que é bom. Beleza. Esse texto era do cliente, mas normalmente eu escrevo os roteiros para o cliente também, viu? Já já eu chego no assunto para mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou fazer agora o quê? Eu vou colocar os inserts de cena, tá? A gente precisa da vida, mas antes dos inserts eu preciso tratar o áudio, ó. Dou um Command A para selecionar tudo que está na pista, vou em áudio e eu venho normalizar nível do volume, tá? Porque se ele oscilar o volume da voz dele, o programa vai alinhar. Reduzir ruído, sempre tem algum ruídozinho do fundo, como eu tô sem fone de ouvido, não tô ouvindo, mas, cara, às vezes é uma geladeira tá fazendo ruído, às vezes é a minha iluminação, que o cooler dela tá fazendo barulho, alguma coisa do tipo também, tá? Dá pra dar uma leve aumentada aqui em 3 decibéis, já fica legal. E agora eu vou colocar os inserts de cena. Vamos para o insert. Aqui no insert eu vou clicar nesse botão aqui para silenciar a pista de cima. E agora a gente vai ouvir ele falando, ó. Então a gente pensou em toda essa versatilidade Deixa eu desligar aqui. do modelo. A gente tem essa sola que... A gente tem essa sola. O que que eu vou fazer? Vou mostrar a sola. Eu vou pegar aqui, que tem ele manuseando. Aqui, sola. Beleza. Aí quando ele fala da sola, por que que eu vou usar os inserts? Para mascarar essas emendas, esses cortes. Sacou? Porque como tem cortes aqui, tem emenda, ó, aí ele tá falando aqui. Aí cortou a cena. Essa sola que aguenta... Então eu vou mascarar fazendo isso, colocando um pouquinho para trás, ó. O modelo. A gente tem essa sola que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete... Aí ele fala da estética, vou pegar outra imagem, mais a aesthetic do sapato. Adoro essa imagem, essa fica muito boa. Beleza. A gente tem essa sola que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete a uma certa... Mas a gente também tem essa estética que... Preciso de mais imagens do sapato. Talvez estética, ele olhando para o sapato, assim, ó. Um dos sapatos mais procurados aqui.
Deixa eu ver, tem imagens melhores aqui pro final. Aqui, gostei dessa, gosto muito dessa imagem e eu vou trocar aqui. Vamos lá. A gente tem essa sola que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete a uma certa delicadeza. E esse Cortei e puf, removi de novo. é um modelo bem versátil. Tem gente que usa ele para sair, para casar, para um evento. Ele é E aqui, ó a um emenda. evento, ele é Aí eu vou dar um leve zoom para ser proposital um jump cut, ó. para um evento, ele aguenta realmente todas as ocasiões. Ele é atemporal. Aí eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar 2 keyframes, um no começo e um no fim. O do final vou dar um zoomzinho. E aí vai fazer assim. Ele é atemporal, ele atravessa o tempo, porque a gente lançou ele há muitos anos e ele continua ainda sendo um dos sapatos mais procurados aqui na Urban. E acho que tem a... E aí beleza. Traz imagem de novo, para não ficar muito boring, só ele olhando e falando sobre o sapato. Tem que ter mais... sapatos mais procurados aqui na Urban. E acho que tem a ver com isso de criar... que eu preciso de imagens aparecendo enquanto ele fala. Aí... essa é uma boa imagem. E acho que tem a ver com isso de criar... Beleza. Quando ele fala de criar com propósito, eu gosto das imagens dele olhando e manuseando o sapato aqui, ó. Que eu acho que encaixa muito bem, cara. procurados aqui na Urban. Vou deletar aqui, porque é a mesma imagem. Mais Vamos lá. procurados aqui na Urban. E acho que tem a ver com isso de criar... Beleza. Essa imagem aqui, deixa eu ver qual que é essa que eu tinha separado. Tá, essa eu não vou usar. anos e ele continua ainda sendo um dos sapatos mais procurados aqui na Urban. E acho que tem a ver com isso de criar com propósito, sabe? De não criar uma tendência... Beleza. só para a próxima estação. De que realmente o modelo que vem só para a próxima estação. Tá, aqui eu vou fazer contínuo. De que realmente o modelo que vem para ficar e para durar. E é claro, sem usar nada de origem animal. Porque esse é um valor que a gente não negocia. E esse é o tipo de... E aí aqui outro keyframe que é... eu gosto de colocar keyframe assim. Onde o começo... Isso pro encerramento do vídeo, tá? Onde no começo começa num zoom e o final fica em 100%. Como se estivesse se despedindo, indo embora, né? que a gente não negocia. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende. Ó, aqui 100%, aqui num zoomzinho. Que a gente não negocia. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende que você não precisa ficar mudando tudo o tempo todo. Tá, não funcionou. Por quê? Porque eu tava me aproximando quando eu fiz esse take. Então eu vou mudar. Eu vou fazer aqui um zoomzinho e o início um zoom out. Vamos ver se a gente consegue. Não negocia. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende que você não precisa ficar mudando tudo o tempo todo. É só manter o que é bom. Só manter o que é bom. Beleza. Trago pra cá. Ótimo. Beleza, eu preciso de um bom insert para encerrar Você o não precisa vídeo. ficar mudando tudo o tempo todo. É só manter o que é bom. Beleza. Agora, antes de fazer a mágica acontecer, né, a gente precisa fazer alguns ajustes no vídeo, né? Por exemplo, a narrativa tá pronta, o volume tá arrumado e qual que é a coisa mais importante do vídeo aqui pra gente?
colocar cor, colocar vida nesse vídeo, né? Colocar uma vida nele. Então eu venho aqui nos ajustes, primeira coisa eu vou fazer no LUT, aqui eu vou adicionar o conversor do S-Log. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho uma pasta com alguns conversores aqui, tá? Eu venho aqui na minha pasta. Eu venho aqui na minha pasta que é LUTs para log, e aí o que eu tenho? Eu tenho uma pasta dentro dela, inclusive se você quiser adquirir esse pacote de LUTs com log dentro também, né, o hack de conversão, né, para 709, tá o QR Code aparecendo na tela, ou o link na descrição, ou até mesmo o primeiro comentário fixado. E eu vou vir aqui, ó, em S-Log2 para hack 709. Eu recomendo vocês testarem cada um desses, mas eu uso o V3. Vou colocar o V3, vou transferir ele para cá. Olha só como já deu vida no meu vídeo. Meu vídeo já tá pronto, ó. Já tá pronto com esse hack de conversão, tá vendo? Ele ficou perfeito, tá? Já dá para utilizar assim se eu quiser, mas eu gosto de colocar um charminho no meu vídeo ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir para cá, aqui nos meus LUTs cinematográficos, eles vêm dentro desse pack de presets também. Eu gosto de usar muito o Bronze Steel, tá? E aí eu vou transferir para cá. Por que eu estou importando eles? Para vocês verem como que eu faço. Na verdade, eles já ficam todos importados aqui, mas eu tirei para vocês acompanharem o processo. Eu vou aplicar ele para o vídeo todo. Eu acho que lembra muito Matrix, a estética. E aí eu vou agora fazer os meus ajustes. Primeira coisa, como ele é esverdeado, nessa cena, eu acho que eu posso deixar ele mais neutro, puxando mais magenta. E aquecendo pouca coisa a imagem. Eu posso friar como posso aquecer. E aqui eu vou diminuir o destacar, só que eu vou aumentar os brancos e o brilho. E pretos aqui também, tá? Eu gosto muito dessa estética aqui. E aí eu venho aqui, ó, e controlo a intensidade. Para o vídeo ter mais estilo ou menos estilo próprio aqui. E aqui eu vou fazer um antes e depois, ó. Antes e o depois do preset, olha que legal. Ele tem um efeito cinema, sabe? Bem cinematográfico a estética. Feito isso, aqui no próprio CapCut mesmo, eu venho em áudio e vou procurar o que eu gosto de colocar, que é a batida Lo-Fi. Fechou? Vou colocar um Lo-Fi qualquer, só para a gente poder entender o processo. E é o que eu costumo fazer. Eu gosto de pegar o Lo-Fi direto na batida e começar pelo final. Eu encaixo o final aqui, porque o final normalmente ele tem esse tom de despedida, vai dando fade out, o volume vai se despedindo, né, o som, certo? Faço o meu fade out aqui também. Vou encaixar aqui. Baixei o volume. E aqui, ó, no resto do vídeo, normalmente eu costumo colocar mais ou menos menos 24 decibéis. Aqui, eu vou voltar, né, aqui pro alto. Pera aí que tô confundindo. Isso, aqui eu vou colocar outro keyframe. Menos 24 decibéis. Vamos ver se ficou bom? Então a gente pensou nos mínimos detalhes. A gente queria um sapato que ele fosse robusto, mas também que ele pudesse para o dia a dia, que ele não fosse fashionista, mas também que não fosse sem graça. Então a gente pensou em toda essa versatilidade do modelo. A gente tem essa sola que aguenta o tranco do dia a dia, mas a gente também tem essa estética que remete a uma certa delicadeza. E esse é um modelo bem versátil. Tem gente que usa ele para sair, para casar, para um evento. Ele aguenta realmente todas as ocasiões. Ele é atemporal, ele atravessa o tempo, porque a gente lançou ele há muitos anos e ele continua ainda sendo um dos sapatos mais procurados aqui na Urban. E acho que tem a ver com isso de criar com propósito, sabe? De não criar uma tendência só para a próxima estação, de que realmente um modelo que vem para ficar e para durar. E é claro, sem usar nada de origem animal, porque esse é um valor que a gente não negocia. E esse é o tipo de peça que quando você acerta, você entende que você não precisa ficar mudando tudo o tempo todo. É só manter o que é bom. Perfeito, é isso. No final o volume ele aumenta. Ele vai aumentando e depois vai se despedindo no fade out. O vídeo tá pronto, provavelmente vocês já viram aí a versão editada, com legenda, tudo. Eu vou pegar esse projeto que eu já tenho, só vou duplicar ele, ó. Porque quando eu encontro um match de cor que eu quero, eu só repito ela ali no vídeo do cliente. E aqui que eu vou fazer aqui.
Eu vou pegar, vou trazer todos esses arquivos para cá. Loot para cá. Eu preciso só trazer um vídeo, que aí provavelmente, deixa eu ver, vídeo 8, tem um vídeo que eu gostei bastante, esse aqui, ó. O vídeo 9. Esse vídeo 9 encaixa muito legal. Vou até fazer isso aqui, ó. E o resto aqui eu vou deletar. Beleza. Coloquei aqui todo o vídeo. Olha só como a cor encaixou maneira, tá? Putz, olha só. Encaixou da hora. Eu vou até desligar aqui, ó. Olha só, antes e o depois. Cara, a cor veio pronta. Eu posso até editar já vendo a corzinha como ela fica. Já começo pelo áudio, que é aumentar 3 decibéis, normaliza o áudio, reduz o ruído. E aqui foi feito diferente. Aqui a gente foi ditando para ela, a gente falava o texto e ela repassava no áudio seguinte. Pode ver que tem um áudio pequeno, um grande, ó. Achei que tinha uma coisa meio elegante sem esforço, sabe? Eu achei que ele tinha uma coisa meio elegante, mas sem esforço. Tá vendo? Aqui foi isso. E aí, basicamente, o trabalho aqui vai ser editar só os áudios em alta, tá? Infelizmente fica muito picotado, né? Eu preferia corrido, o vídeo ficar mais bonito, mas nem todo cliente tem a habilidade também de improvisar ou de decorar texto. Esse sapato, por exemplo, eu comprei porque eu achei bonito. Agora tá o pulo do gato. O que acontece? Como tá muito na cara que tem corte, esse daqui não tem insert, todos eles têm corte, eu costumo fazer o seguinte. Eu faço zoom in e zoom out em cada um dos arquivos, olha só. Eu percebi que tem umas peças que elas simplesmente ficam. Tipo, você vai testando 1000 looks. E aí eu faço cena sim, cena não. Mais ou menos isso. Dou um leve zoomzinho aqui, ó. 120%. E no final eu vou colocar keyframes no início e no fim para fazer um zoom out na cena. E daí eu percebi que tem umas peças que elas simplesmente ficam. Tipo, você vai testando 1000 looks e troca de roupa 1000 vezes e tu acaba sempre voltando pra elas. Esse sapato, por exemplo, eu comprei porque eu achei bonito. Eu achei que ele tinha uma coisa meio elegante, mas sem esforço. Só que o que me pegou foi que ele sobreviveu a tudo. Chuva, caminhada, uns rolês que viraram perrengue. E ainda assim, toda vez que eu coloco, eu gosto de como é que eu fico. Porque tem roupa que a gente usa pra performar alguma coisa. Tipo, hoje eu tô séria, ou hoje eu tô casual. Mas esse aqui não. Ele só acompanha e funciona independente do mood do dia. E eu acho que é isso que eu mais gosto dele, porque é uma versatilidade que facilita o dia a dia. E se você, assim como eu, gosta de facilitar o seu dia, vai lá visitar o site da Urban, que tem vários modelos legais. É só clicar aqui. Fim do vídeo, ficou muito longo, mas eu acho que isso ajudou vocês também a entenderem como que eu faço para editar 15 Reels por dia. O que me ajuda master é eu roteirizar tudo e eu organizar a decupagem. É a parte mais importante dos meus vídeos, é a decupagem. Se tá tudo bem decupado, eu não vou ter trabalho na edição. Eu arrasto os arquivos e edito eles. Principalmente porque eu gravo o texto inteiro de uma maneira corrida, de uma única vez, de uma vez só. Quando eu faço a gravação inteira, eu sei que aquele arquivo inteiro é um único vídeo, eu não preciso ficar montando uma parte na outra. Fechou? Obrigado pela sua audiência. Acompanha aqui, ó, tem 2 vídeos aparecendo na tela que pode ser interessante para vocês. Tá bem relevante, principalmente esse aqui, ó, que fez bastante sucesso no canal. Nos vemos amanhã às 6 da manhã. Tamo junto, é nóis.